Oi, gente. Oi! Atraso. Cristiano. Tudo bem? Marcos. Eu acho que o Adri. Christian Oi, é o. Renato. Vamos ouvi-lo, vou sair já que eu tenho que dar aula, porque eu acho que ele quer a única possibilidade de explicação para o que nós estamos passando é o Christian, né? Alguma coisa está acontecendo desse inconsciente coletivo, desse fascismo das massas. Ontem eu até pedi um que eu não tinha, que é um livro justamente do Freud, que parece que ele tem uma explicação bastante pertinente. Já tinha o do William Reich, né? Que é a psicologia das massas do fascismo. A verdade, alguma coisa está acontecendo. É um transe coletivo, nós não tínhamos dúvida, né? Precisamos entender. Agora, uma coisa só rapidamente, que é bastante interessante, eu estava conversando, nós temos um grupo dos médicos agora, que tenha muita força o Lula. Eu acho que ele é o único cara que tem essa possibilidade, né? O Renato, o Christian, o professor Lênin, porque a quantidade de problemas que foram deixados para esse cara resolver são incomensuráveis, né, Renato? Agora os caras estão começando a falar na correção da tabela do SUS. Recebi agora dos bolsos. Falei, rapaz, 4 anos ninguém falou. O tal do Mourão... São 7 anos, ou quantos anos que não corrige a tabela do SUS? Ninguém falou nada. 15 anos. Agora estão falando o Mourão. Ora, começou o governo do PT, já estão querendo 200 milhões justamente para cobrir de orçamento extra. Olha, meu cara, é para cobrir o roubo que vocês fizeram para a energia. Então, eu acho que nós teremos muito problema e certamente eu espero que o Lula tenha muita força, né, Rovai? Nós estaremos aqui na trincheira fazendo a nossa parte, mas eu tenho certeza que ele vai encontrar muitos problemas, porque realmente encontrou uma população não só fanatizada e dividida, né? Mas com enormes problemas que esse cara deixou para trás e que nós estejamos juntos aqui, porque certamente nós teremos... Mas eu não tenho dúvida, o Lula, com a sua sabedoria... Viu, Rovai, quando a gente... Lembra das lives aqui, quando criticava e falava, pô, escolher Alckmin, Frente Ampla, meus caros, se não fosse o Lula, o fascismo ia agraçar aqui. Então temos que agradecer todo dia ao Lula, legal, Caseiro. Vamos juntos, vamos embora. O Dunker tem pouco tempo, deixa eu já colocar a primeira pergunta para ele. Muito bom, vamos ouvi-lo. Dunker, que cenário é esse que a gente está vivendo? Se fosse um paciente o Brasil, ou metade do Brasil, o que você aconselharia? Poxa, mas assim, rápido... Eu acho que isso é um processo, né? Um processo que, de certa forma, quando ele chega num ponto de virada, a gente percebe melhor do que ele é feito, né? Com a matéria-prima da coisa. Né? Então, já vínhamos há 4, 5 anos num processo de golpe sobre golpe, num estado de exceção mais ou menos continuado, mais ou menos instituído, de ataque e destruição a tudo aquilo que poderia ser assim um referente simbólico, né? Mediadores, universidades, intelectuais, imprensa. Né? Quer dizer, é uma combinação do Reich de psicologia de massas do fascismo, né? E sempre atacando as sexualidades divergentes, alternativas, isso é um clássico, junto com o Freud de psicologia das massas, né? E a ideia de que líderes verticais desse tipo estão sempre apoiados na história das nossas próprias fascinações narcísicas e vamos dizer assim, com a figura da autoridade, né? O pai protetor que troca, né, a sua proteção pela subserviência. Bom, isso para falar um pouco do que vinha antes. Eu acho que a novidade agora, nessas últimas manifestações, assim, talvez a textura mesma delirante que organizava o movimento social bolsonarista. E eu acho que, no fundo, nós temos uma tarefa aí, junto com Lula, dificílima, que 48% da população brasileira sancionou, né, esses 4 últimos anos. Isso é um problema de grandes proporções, porque vai implicar
resistência às transformações imediatas e urgentes que a gente precisa fazer dentro das instituições. Isso vai implicar uma transformação cultural que convoca as pessoas. No fundo, precisa um movimento social que a gente não sabe direito de onde pode vir, como pode se organizar, vou chamar assim um pouco exageradamente, recivilização do país. É um ótimo momento assim ou de refundação, ou de reconstrução da nossa história, repactuação, como a gente possa chamar isso. Mas... O Christian, oi. Oi, nosso... Tudo bem? Pois é, o grande ponto aí que você estava falando, né, dessa... nós falávamos antes em desfascistização e tal, e você diz como... talvez o grande desafio, né, seja encontrar a ponta disso, onde começar, porque depende... se a gente erra no método, não funciona, né? Quer dizer, talvez o diagnóstico, né, para saber fazer a pergunta, para poder ter boas respostas, porque é tão complexo o fenômeno, né, que você mesmo, Reich, Jung, Freud, quer dizer, aquela brincadeira do tipo só Freud explica e tal, gente, nós chegamos a isso mesmo. E talvez essa interdisciplinariedade tinha que fazer uma espécie de comitê de salvação cultural nacional, em que dali se fizesse assim, do tipo, se um cometa se aproximar, eles vão pegar os melhores caras para fazer isso, né? E talvez isso em termos culturais, né? A gente já teve um processo semelhante aí nos países que historicamente viveram situações de fascismo, né? Você tem julgamentos, né? Julgamentos que, na medida do possível, devem ser feitos assim, sem celeridade, mas que possam levar a gente a certas posições, né, do tipo que isso não aconteça nunca mais. Então, acho que em torno da Covid, a gente pode tirar alguns, como você falou, né, Lênio, alguns fios, né, que a gente pode discordar do resto, mas isso não pode acontecer nenhuma vez mais. Né? Um pouco assim, Auschwitz nunca mais. Não sei qual que é a diretriz ética, moral, política, mas isso não pode ter nunca mais. Né? Eu acho que tem um balanço que vai demorar um tempo, mas espero que a gente consiga chegar em alguns pontos de partida negativos que sejam. Né? Outro processo que acho que vai demandar aí um engajamento assim, pôr à mostra, pôr à luz os mecanismos pelos quais a gente produz, vou chamar aqui, entre aspas, né, loucura. A loucura, a gente sabe que ela existe na sua forma natural, né? Que as pessoas sofrem muito com isso, ela requer tratamentos, vamos dizer assim, mais ou menos específicos, mas há formas artificiais de enlouquecimento. Né? Há método para você pegar loucuras mais ou menos singulares, produzir o que a gente está vendo aí com o bloqueio das estradas, né? Estava falando com o Renato, acho muito simbólico o sujeito agarrado ao caminhão. Podemos colocar o vídeo? Vamos colocar o vídeo só para todo mundo ver e ter a mesma... saber a referência. O patriota do caminhão. É o nome do... Vamos ver. Vem mesmo. Vem aqui, inferno. Vem. Esse cara saiu de Caruaru, né? Esse caminho, ele estava numa blitz ali, fechamento de estrada, o caminhoneiro tentou furar o bloqueio, ele se agarrou. E aí ele ficou alguns quilômetros agarrado no caminhão, até que o caminhoneiro foi indo devagar, mas foi indo, falou, não vai descer? Tchau, vou. E ele ficou agarrado até que uma hora ele fez um sinal de cabeça, aí o caminhão parou, falou, ó, desce, aí ele desceu e foi embora.
Mas virou meme. Aí Oi. Não, pode só, falar, Lênin. Só para dar a minha saideira aqui, isso que o Christian falou, do Auschwitz nunca mais. Por coincidência, Christian, no direito, por exemplo, a gente não pode negar que as democracias europeias contemporâneas se beneficiaram muito do direito que surgiu depois do segundo pós-guerra, porque o direito havia fracassado. E sabe como é que se chamou essa tendência? Auschwitz nunca mais, no direito. Isso, e também chamado direito pós-bélico. Então, todas as democracias europeias, por exemplo, elas filtram. Pode ver que sempre quando dá ronhas políticas, mas nunca ninguém quer destruir o Estado de Direito, porque o direito criou mecanismos, só que o Brasil não conseguiu fazer isso. Então, isso que nós fracassamos aí, que você, na sua área e outros estão falando, Marcos e outros, o direito também tem o mesmo problema. Então, quando o direito pode salvar algo, por exemplo, que depois do segundo pós-guerra foi, aqui não, porque nós não conseguimos criar esse Auschwitz nunca mais ou pós-bélico aqui dentro. Tanto é que a gente está vendo agora que o direito não está ajudando em nada, a não ser por um aspecto institucional que o Supremo Tribunal e o TSE conseguiram aí, ajudaram a salvar a democracia. Mas veja a coincidência da sua análise do ponto e que coincide mutatis mutandis com a área do direito, que também tinha esse lance, e que está no filme 1985, do Darim. A última frase da peroração do promotor, ele diz: nunca mais. Ponto. O Christian, muito legal isso que o Lênin trouxe, mas eu queria voltar uma página atrás para falar do Patriota do Caminhão, porque você me mandou uma frase ali que é simbólica, né? Deixa eu só fazer Fica à vontade. Falar o que o Lênin está lembrando, porque a gente teve uma versão que eu acho que não foi suficientemente radical desse movimento, que é Tortura Nunca Mais. Verdade. Teve um movimento Tortura Nunca Mais. Mas, de repente, a gente já tem o Bolsonaro começa elogiando o Ustra. Né? Não é verdade que Tortura Nunca Mais. Porque nós não punimos, porque nós não fizemos a punição. E um fio para puxar seria, no meu entender, a reforma das polícias, né? E reforma da educação da nossa polícia, ampla, geral e restrita, para voltar lá atrás. Né? Não sei se junta, acaba com o PM, mas me parece isso assim, fundamental para a gente atacar uma certa reforma cultural na nossa tolerância com a violência, né? A violência de Estado. Mas, em relação ao homem do caminhão, eu vi uma montagem em que tinha a música do Ayrton Senna junto. Eu não pus porque dá problema de direito. Então, era assim a cereja nacionalista do bolo. Né? O sujeito se acreditando a Ayrton Senna, agarrado num caminhão, né? E que eu acho que é um ótimo símbolo para o momento, porque é o caminhão da realidade. Né? É o caminhão da realidade que passa por cima, né? E em vez do sujeito descer, em vez de ele se transformar, ele entra numa espécie de autocontradição performativa. Né? Em que ele diz assim: eu me agarro no caminhão, o caminhão vai, eu vou de camisa amarela, mas eu não consigo me destacar, né? Perceber que o caminhão é muito maior do que as minhas crenças. Não, eu continuo agarrado às minhas crenças, eu continuo no para-brisa, né? Assim, de forma vexatória, de forma humilhante, dizer, eu tenho razão, enquanto a vida e a realidade estão levando ele pelas estradas afora. É uma espécie de Barão de Munchausen, assim, ele puxa esse pântano com o seu cavalo junto, quer dizer, ele não tem... É sem fundamento, é o niilismo, né? Quer dizer, é como o Raskolnikov,
que mata a velha da pensão e diz: eu cometi um gesto extraordinário. Quer dizer, é o niilismo total, isso é o sem fundo, sem fundamento, né? O Abgrund, né? Que é o abismo, né? Total, o abismo total. Pessoal, I rest my case aqui, eu estou saindo, tá? Um beijo, Lênio. Sai, Lênio, escutando Dostoiévski no final. Marcos, Christian. Olha só. Abração. Beijo. Abração. Eu tenho uma pergunta para o Christian. Como que a gente lida com essas pessoas? Porque elas parecem que elas estão num transe e você não consegue. Você manda uma notícia de um jornal, você manda um dado, você manda qualquer coisa que você fala. Você está falando isso porque você é comunista, porque você votou no... Como é melhor a gente esquecer essas pessoas, cortar relações e seguir a vida? Ou a gente, como lidar? Porque não vai dar. Essa alternativa não dá. Quando você tem 48% da população, não dá para você seguir a vida sem olhar e enfrentar isso. Né? Eu começaria lembrando as pesquisas que estudaram aquelas pessoas que acham que o mundo vai acabar, né? Então, ao longo da história, a gente teve vários movimentos, várias seitas, em que a pessoa começa a declarar que dia 21 de março vai acabar o mundo, em 2021. E isso agrega as pessoas, isso começa a juntar, né, muitas pessoas que já estão tementes, né, inseguras por vários motivos, em torno desse que está dizendo uma espécie de verdade que fala, que ecoa, né, na insegurança de cada qual. Daí, o que acontece quando, depois de formado, né, o grupo, né, a crença compartilhada, chega o dia 21 de março e o mundo não acaba? Você vai dizer, puxa, isso deve ser uma destruição completa, deve ser, assim, uma revelação, uma epifania transformadora. Não. Surgem correções delirantes, do tipo, mas veja, o mundo não acabou justamente porque nós oramos, nós formamos este grupo que foi alertando as pessoas e isso mudou a realidade. Então, o mundo não acabou, mas ele vai acabar daqui a pouco. Ele vai... Agora, eu errei os cálculos, ele não é 2021, vai vir em 2022, vai vir em 2030. Ou seja, a gente entra num processo que a psiquiatria clássica chamava de a parte terminal do delírio, né? Em que ele vai se enfraquecendo, e ele vai se enfraquecendo um pouco só pelo choque de realidade, e muito mais por uma espécie de fenômeno assim de perda de convicção, de perda de certeza. E que um possante ingrediente para isso é a vergonha. O que a gente está vendo, né, eu acho que é um grande momento, um grande antídoto que está sendo fornecido. Né, é algo que não causa heroísmo, né, que mostra como esse heroísmo ele é profundamente vexatório. Né, ele é algo que envergonha quem está vendo, seja bolsonarista ou não. Ou seja, é uma ótima conversa para começar com o seu amigo que é um bolsonarista médio, né? Não é um possuído completo, dizer, mas você não sentiu vergonha dessa pessoa andando num caminhão? Olha que pena que a gente tem dela. A gente chega a se compadecer, porque parece uma crença muito legítima, mas, olha, ela está sendo arrastada estrada fora. O que você acha disso? O que você tem a me dizer? Né? Ou seja, introduzindo o que está faltando nessa formação delirante, que é a relação triádica. Né? Hoje, a conversa, ou até hoje, a conversa era... Bom, você só diz isso porque você está a favor do Lula, porque você é vermelho comunista, você exala uma espécie de confrontação comigo. Então, tudo que você disser já está marcado com esse sinal da mentira.
Agora, a gente tem, olha, já ganhamos. Querendo ou não, 4 anos vai ser Lula lá. Mas vamos olhar para isso? Então, tem você, tem eu, e tem o cara do caminhão. O que a gente faz com o cara do caminhão? O que você acha do cara do caminhão? Por mim, ela pode continuar rodando, mas você não sente um pouco de vergonha? Essa, eu acho, o começo de conversa. Né? Caseiro, você tem alguma pergunta a fazer? Eu tenho só rapidinho, que eu vou sair aqui. Duas coisas que você falou. Eu adoro te ouvir, viu, Christian? Você realmente tem uma interpretação muito boa. São duas perguntas. Você sabe que eu sou um mero infecto, né? Você sabe que os infectos às vezes se deparam com uma situação clínica muito comum. É uma tal de síndrome, acho que chama síndrome de Ekbom. Você sabe que muitas vezes os caras acabam encaminhando tudo para o infecto. Que é uns pacientes, Rovai, que eles acham que tem que sair do bicho do corpo deles, né? Eu já peguei pacientes que passaram um ano tomando vermífugo porque achavam que aquelas fezes sai bicho pelas peles. E é uma das coisas terríveis, porque não tem como você conversar, né? Então, eu falei, você traz as fezes todo dia, eu vou levar para o meu laboratório, a gente faz exame de fezes com o cara do lado. Ele falou, não, mas o bicho já saiu antes aqui, porque quando saiu, eu vi o bicho, você não consegue, né? Chama síndrome de Ekbom, se não me falha a memória, né? É uma coisa idêntica. Você começa a mostrar as coisas para essas pessoas, elas não conseguem entender. Bom, partindo desse pressuposto, que não é 1, 2, que são... Nós temos 48% da população que estão... Eu te pergunto, Cristian, quando a gente já assistiu esse filme lá no passado, o que a resolução disso foi guerra. Foi guerra contra o fascismo. Né? Você acha que em condições normais, quer dizer, mesmo que Lula faça um governo revolucionário, que melhora a condição da população, você acha que a gente tem como sair dessa de uma forma harmônica, de uma forma construtiva? Eu sei que é uma pergunta, obviamente, fácil fazer, que a resposta nós não temos. Mas você acha que isso uma ruptura, às vezes, é necessária para que a gente consiga a fazer essas pessoas acordarem, né? Tal como aquele livro Berlim, né? Quando aquela saiu da Casa Mata, como nós deixamos acontecer isso tudo, né? Aquela mulher de um banqueiro, como a gente deixou isso acontecer, mas precisou de um trauma, né? Qual que é a tua visão disso? Fala para nós, Christian. Concordo contigo, Marcos, precisou de um trauma, mas eu acho que, de certa forma, o trauma já aconteceu, né? Como diz assim o Winnicott, aquele trauma que você acha que vai vir pela frente do caminhão é que ele está atrás, você não conseguiu contabilizá-lo direito, integrá-lo direito, então ele fica voltando, né? Mas é um pouco deslocado o reencontro com ele. Acho que, bom, cedo ou tarde o Brasil teria que ter uma espécie de confrontação como essa. O passivo histórico é muito grande, né? É escravidão, é ditadura militar, é Estado Novo. Era muito dissonante a representação que a gente tinha do Brasil, negação do racismo, negação de violência de gênero, com o Brasil real, né? Então, o espantoso é assim que essa descompressão não tivesse acontecido antes, né? A gente não tivesse uma conflagração anterior. Por outro lado, acho que das hipóteses que a gente tem na mesa, até que foi brando, né? O nível de violência, o nível de agressividade das pessoas, de agressivização das pessoas nesses últimos 5 anos, exorbitou tudo o que a gente conhecia. Aumentou o feminicídio, aumentou o suicídio, aumentou a violência doméstica, números de Covid são uma irresponsabilidade que, bom, a gente vai ter que pôr na mesa, mas a gente não teve a conflagração que o bolsonarismo queria. A gente não teve massacres, né, organizados de parte a parte, como o discurso e a representação social que a gente tem da realidade previa, né? Então, acho que o Lula tem pela frente aí, inclusive, o fracasso dessa confrontação, vamos dizer assim, na violência pura, e tem a oportunidade para dizer assim, vocês querem, é mais disso que vocês querem? Porque agora, quem está do lado do canhão somos nós. Acho que não, né? É melhor que não. Né?
uma desvantagem que posicional que estávamos e que eu acho que agora se desfaz, é que a gente acabava unificando o bolsonarismo. Agora é hora de dividi-lo. Né? Faz parte desse momento de julgamento, dizer, olha, quem é que trabalhou lá em Treblinka, quem é que estava na boca do caixa, quem foi o desavisado que entrou sem saber, o outro que foi manipulado pelo, sei lá, Alan dos Santos, e quem é que está, sei lá, é só um conservador sem formação política alguma. Né? Ô, Christian, eu entendi direito, ou eu estou fazendo, estou concluindo assim de forma equivocada? Você está dizendo que a gente pode estar na etapa final desse processo, é isso? Ao invés de eles estarem no momento do auge dessa transe, é como se fosse o grito desesperado da Edra ali. Eu diria que nós passamos para o começo do fim, né? E o processo eu acho que era difícil porque a gente não conseguia ver horizonte de conclusão. Não é que ele está concluído, mas agora a gente pode dizer assim, olha, a gente está indo para o fim de alguma coisa. Né? A gente já tem sobre o que falar, a gente já tem história para fazer. Né? Então, dá para contabilizar alguns números, dá para a gente fazer balanços, dá para a gente, segmentar responsabilidades também, e isso eu acho que configura uma outra etapa. Né? Não significa que está resolvido, mas, acho que a gente vai sair da guerra por outros meios para a política com outros meios. Né? Há uma forçagem para que isso se traduza em termos políticos. E não mais, como a gente estava enfrentando, um discurso que era um discurso da guerra. Né? Ô, Christian, e dentro das famílias, eu estou trazendo agora do macro para o micro, né? A Adri já fez a pergunta, mas ela não focou na questão familiar. Tem famílias que se destruíram, né? E assim, tem famílias, tons de cinza nisso, né? Que estão cada um num extremo, outras menos nos extremos, mas ao mesmo tempo não conseguem mais fazer almoço de domingo, não conseguem mais conversar, não consegue mais trocar mensagens por celular. Como vai ser esse processo do ponto de vista do âmbito familiar? O que você aconselha? Eu estou até perguntando assim, até o que você aconselha, porque eu imagino que esse seja o problema de muita gente que está nos assistindo agora. Aí, não sei se o Marcos concorda comigo, mas as circunstâncias aí da Covid e até agora, né, esse show pós-eleitoral tem mostrado o seguinte: olha, em situações críticas, em situações de aguçamento do sofrimento mental, o que você faz? Você toma uma coisa ou você procura ter os recursos de regulação, que são é o seu tio, a sua tia, sobrinho, pai, mãe, sua família, seus amigos. O que acontece quando você detona essas relações? Você se priva de um conjunto de apoios que na hora H você vai precisar. E eu acho que a gente adquiriu uma certa consciência sobre isso. Quer dizer, eu não posso queimar pontes com meu avô e depois ele se vai e não era uma brincadeira, não tem volta. Eu não posso queimar pontes com meu vizinho, porque a hora que acabou a luz, eu não tenho mais cara de ir lá para pedir para que ele ponha uma coisa na geladeira. Ou seja, o sacrifício imposto às pessoas na dissolução de laços, ele tem um preço. E assim como tinha o tio do pavê do churrasco querendo ver tudo pegar fogo, tem agora a tia do deixa disso. Né? Vários grupos de WhatsApp estão coordenados por pessoas, inclusive falou em política e aí você está fora. Falou uma coisa que eu não gostei e você cala a boca. É primitivo, mas já é uma resposta social à inconsequência que a gente viveu.
Em consequência, jogar fora laços de amor, de amizade, de aliança, né? E que, inclusive, a gente viu esse processo do lado da esquerda, né? De como foi fácil, né? Assim, atacar uns aos outros, denunciar, dizer, não, você é mais... Num momento em que a gente precisa reaprender a fazer alianças, né? Locais, estratégicas, mais aclaradas, mas isso acho que está na bola da vez, né? Não sei o que vocês acham. Não, eu concordo contigo. É difícil, né, às vezes, restabelecer pontos, porque acho que teve níveis de agressão muito grandes. Eu estou vendo aqui as pessoas conversando, não falo mais com a minha mãe, rompi com toda a minha família, eles não querem falar comigo. Tem isso, Caseiro, antes de você chegar, contou uma história aqui muito forte. A funcionária dele de 25 anos, depois da eleição, ligou para ele e falou, olha, não trabalho mais com vocês. Ela mais nem ligou, Rufai. Ela nem ligou. Minha mulher postou, né? Pôs a cara dela com a estrelinha, falou, pô, ganhamos o presidente novo, tal, no domingo. E ela postou, então, minha filha que viu falou assim, olha, eles ganharam o presidente, mas perderam uma funcionária. Ela nem ia trabalhar, foi minha mulher que teve que ligar na segunda-feira e falou, não, eu não vou mais trabalhar. Depois de 25 anos, ô Cristian, é uma mulher que, né, a gente vê o nível. Mas, olha, eu concordo muito com você. E Rovai, eu também vou falar aqui e vou estar indo embora, que eu vou dar aula aqui, mas eu concordo muito com você. Eu acho que o Lula é o exemplo disso. Eu acho que ninguém, Rovai, ninguém podia ter mais rancor do que um cara. O que fizeram com o Lula foi uma coisa do outro mundo, né? Queriam matar ele vivo, como ele falou, né? Carceraram ele, fizeram tudo. Ele perdeu mulher, ele perdeu neto, ele perdeu irmão. Encana. E veja, você vê que ele é um cara que não tem rancor, ele é um cara que mais criou pontes para ganhar essa eleição. Eu concordo, eu acho que a gente tem que ter, não como um ar superior, não. A gente não deve fechar portas, a gente não deve partir para agressão, para o pouco caso. Eu acho que a gente tem que chamar, a única maneira que nós temos é trazer um nível conciliatório para a gente construir o nosso país. Porque se a gente for para o embate, eu tenho essa sensação que não é uma boa coisa, né? Como a gente tem feito, que ainda que dê vontade, né, uma certa ridicularização do comportamento desses caras, eu acho que a gente não tem que insistir nisso, né? Eu acho que esse é o momento de tentar conciliar, viu? Mas indo um pouco ao encontro do que o Dunker falou, que eu sempre concordo muito, né? Mas essa é a ideia, viu, Vai? Mas vamos ter oportunidade de fim de semana, a gente vai conversar isso com calma, viu, Vai? Valeu, Caseirão, muito obrigado. Eu vou ver você tá com compromisso, eu vou subir o Carlito Neto, o Dunker fica à vontade, se puder ficar mais um pouco, será um prazer imenso aqui. Carlito é youtuber, não sei se você conhece, lá de Sergipe, uma audiência fantástica. Você precisa ir um dia no canal do Carlito lá, viu, Dunker? Tudo bem, Carlito? Você está sem som, meu amigo. Opa, estamos aqui, tudo ótimo, Dri, Rovai, Christian, prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, falando aqui do Estado que é 100% formalizado na educação, né? Diferente do que o mito diz, o Nordeste ali são estados compostos por estados que as pessoas estudam, se preparam, têm capacidade, foram alfabetizadas, e a partir do momento que a gente passou a ter conhecimento, a gente passou a se politizar. Eu tenho o prazer de dizer para vocês que no meu estado, que é o estado de Sergipe, a gente tem 75 municípios e o presidente Lula venceu nos 75. Aqui o fascismo não passou perto jamais e nunca vai passar. E ontem, inclusive, o ministro do genocídio, o senhor Marcelo Queiroga, foi vaiado aqui em Aracaju, tá? No Teatro Tobias Barreto. Está tendo um evento aqui no Nordeste. Ele foi sonoramente vaiado. A gente não vai esquecer o que eles fizeram. Muito bem. Ô, Christian, eu queria tocar nessa questão mais a perspectiva política agora, né? Se você se sentir à vontade, assim, você acha que quando você fala nisso, que a gente tem que partir para um processo de conciliação, eu estou entendendo isso. Isso tem que se espelhar também na formação do ministério, nas pessoas que a gente vai fazer, no debate com a mídia tradicional, talvez numa repactuação com parte da igreja evangélica, escolher novos aliados, é isso que eu estou entendendo. Estou fazendo assim, a partir de uma análise psicanalítica, um olhar para a política. Você daria
essa receita? Eu tenho essa... É uma tese mais antiga, né, de que, por certas razões ligadas à nossa forma de colonização e a própria maneira de enfrentar conflitos, e a aspectos do nosso ordenamento jurídico, a gente não tolera voltar atrás, pedir desculpas, né? A nossa cultura acha que quem faz isso é fraco. Quem faz isso, no fundo, é uma pessoa que não tem outra coisa, não tem outra saída, né? Eu acho que chegou um momento de autocrítica, né? Autocrítica para todos os lados, é assim que a gente ensina o outro também como é que ele pode voltar atrás. Voltar atrás é um ato simbólico da mais alta magnitude. E compreendo que a gente atrasou um pouco esse processo, porque voltar atrás, quando o outro está dizendo e está gozando com isso, é o exemplo do que está querendo dizer. Você fica imobilizado. Você vai dizer assim, não vou pedir desculpas, por quê? Porque isso não é uma verdadeira desculpa, não é um pedido de desculpa crítico, isso é humilhação. Que é a tradução, né, nacional desse ato simbólico. Voltar atrás é humilhação. Temos um momento aí importante para poder refazer também o que do nosso lado propiciou a aparição desse resultado, né? 40% das pessoas votando, sancionando esses 4 anos. Apesar, concordo muito com a observação aqui, que esses 40 foram inflados por táticas de guerrilha, por bloqueios de estradas e etc. Né? Mas, no fundo, é uma boa hora para a gente dizer e prometer, como disse Hannah Arendt, né? Os 3 gestos fundamentais, né? Prometer, perdoar, pedir desculpas e recomeçar. Né? Eles estão ligados. Né? Então, não sei como que você vê, Renato, mas, de alguma forma, tem que haver um discurso um pouco mais detalhado sobre a corrupção, sobre segurança, uma retomada do que são os movimentos sociais, isso que o Calito falou, quer dizer, a educação é o caminho óbvio para essa retomada, né? É o caminho óbvio para, olha, nós todos precisamos aprender com isso. Como é que você vai aprender, como é que eu vou aprender? Educação e cultura, né, Christian? Calito, fica à vontade para comentar aí, fazer uma pergunta para o Christian antes de ele nos deixar. Ele tinha um compromisso 12h25, eu dei uma enrolada grande nele aí, já passou. Se estiver muito apertado aí, Christian, só dá uma... Manda, Calito. Então, a gente sabe que vai precisar ter esse diálogo, né? Um fato. O presidente Lula, inclusive, como grande estadista que é e sempre mostrou ser, já sinalizou ali que quer conversar com o Edir Macedo, que quer conversar com o Silas Malafaia, que foram, entre tantos pastores evangélicos, mas esses 2 em específico, foram quem talvez tenham inflamado muito o eleitorado protestante no Brasil. E é o que eu falei em um vídeo que, por coincidência, vai sair mais tarde aqui lá no meu canal, que agora é hora de dialogar. Porque a gente sabe que dos 58 milhões de votos bolsonaristas, de Bolsonaro, nem todos eram bolsonaristas, fascistas, nazistas, enfim. Eu acredito ali pelas pesquisas e pelos estudos que eu tenho feito, que em torno de 20% a 25% desse eleitorado é o mais radicalizado, é aquele que estende a mão, similar ao que acontecia na Alemanha nazista, é aquele que replica o lema fascista do Deus, Pátria e Família, é aquele que replica o lema nazista da Alemanha acima de tudo e o Brasil acima de tudo. Isso representa 20% a 25%. O restante a gente sabe que foi fanatizado pela igreja, por pastores, pressionados ali também pelo patrão a votar, que foram enganados em grupos de WhatsApp também, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer a checagem de informação. E o que eu queria saber especificamente de você, Christian, qual alternativa que você acha que a gente pode encontrar para isso? Porque o que o presidente Lula está fazendo com os evangélicos é que é conversar com as lideranças, esquecer o que eles fizeram e, pelo bem do Brasil, dialogar. Sei que muita gente não vai gostar, Rovai, disso aí, a gente já precisa avisar,
né, esse diálogo do Lula com o Malafaia, com o Edir Macedo, mas será necessário, não por eles, mas pelo povo evangélico que foi enganado. O que é que você acha, Christian, que pode ser feito aí para a gente superar isso e com menos rancor possível, né? Uhum. Eu vou na tua linha, Carlito, mas eu diria assim, como é que a gente pode seguir junto sem esquecer? Ou seja, sem esquecer que, olha, manipulação religiosa de voto político é uma coisa que não está certa. Você concorda que não está certo? Eu concordo que não está certo. Ou seja, a gente precisa refazer o que a gente entende por conversa, o que a gente entende por diálogo, o que a gente entende por pacto, inclusive. Porque quando você diz assim, no atacado, vamos conversar com o Edir Macedo, eu digo, eu quero ver mais transparência nessa conversa, né? Eu quero participar dessa conversa, eu quero que os outros pastores, R.R. Soares e companhia, também opinem nessa conversa. Eu quero ouvir de Malafaia por que ele está voltando atrás. É fácil você dizer agora, não, estou com Lula. A gente precisa refinar a conversa. Esse pacto, vamos dizer assim, nas nuvens, esse pacto por atacado, ele deu errado. Ele deu errado em vários níveis, né? E é isso que talvez a gente tenha que agora decisivamente exigir. A gente tem instrumentos, né? A gente tem o teu canal, tem o meu, Renato, tem instrumentos para tornar essa conversa mais transparente, mais capilar. Ou seja, senta aqui, Edir, me conta como é que vamos contar essa história junto. Não vai dar para mentir, dizer que você não fez essa bobagem. Você fez essa bobagem. Pode ser que eu tinha feito outra aqui também, mas então nós vamos contar essa história direitinho, né? No miúdo. E esse é o processo que eu acho que ele sedimenta, não uma conversão por ocasião, não uma conversão fisiológica, né? Uma verdadeira transformação do nível da conversa, que é o que a gente precisa, né? Então, falou em terra plana, vai ter que dizer que não. Eu quero que venha aqui a público dizer que não era bem assim. Ou você pensava assim, agora você não pensa mais. Eu quero a tua declaração, não quero só o teu voto, a tua aliança. Gente, agora eu vou precisar ir. Vai lá.